Bom dia, pessoal! Paulo Luciani aqui mais uma vez, nessa manhã de domingo. Hoje com um pouquinho de atraso e aqui no nosso programa, no nosso projeto, né? Viva Feliz! Todos os dias às 8h08 da manhã. A gente tem um encontro marcado aqui no Instagram, Paulo_Luciani, Luciani com dois T's, tá? L-U-T-T-I-A-N-E. Todo dia temos aqui esse encontro marcado, onde a gente fala sobre temas que são muito importantes para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, para a nossa psique. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, porque hoje a gente vai falar sobre a depressão. Pessoal, não é fácil não. O Brasil tem muito caso, a gente está aí, se não me engano, no segundo ou terceiro lugar no ranking do número de pessoas que sofrem com depressão, o mal do século, né? E é sobre esse o tema que a gente vai abordar hoje aqui na nossa live, no nossos diária, né? Nossa live diária de todos os dias às 8h08 da manhã. Então, tem alguém que sofre com depressão, tem alguém que você conhece que tem algum sintoma disso? Aproveita, convida essa pessoa, manda uma mensagem para ela, chama ela para vir assistir essa live aqui que vai ser muito interessante, onde a gente vai falar sobre a depressão e também dar dicas, enfim, ajudar as pessoas a se conhecerem melhor para conseguirem superar esse tipo de problema, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar então a falar sobre a depressão. O que é então a depressão? A depressão é tristeza? De forma alguma, pessoal. Qualquer pessoa, em algum dia, em algum momento da vida, vai ficar triste. Isso é perfeitamente normal. A gente passa por frustrações, perdas, enfim, desafios, estresse, nervosismo, raiva. Tem muita coisa que abala a nossa emoção no nosso dia a dia, certo? E é comum a gente ficar, enfim, triste, enfim, num estado semelhante ao da depressão, de acordo com algumas situações que a vida nos traz. Isso é muito comum. Mas isso ainda não chega a ser patológico. Por exemplo, quando se acontece de perder alguém da família, né? Uma perda, uma pessoa que a gente ama muito, e aquela pessoa vem a falecer, ou um relacionamento que é bom, que é agradável e que perde o ente, né? Ou também quando você rompe, né, um relacionamento, enfim. São situações que trazem um impacto muito grande para a nossa vida emocional, são situações que trazem um abalo muito grande para a nossa vida emocional. E esse é um ponto bastante interessante. Por quê? Porque a gente precisa entender que não quer dizer que a gente está com alguns sintomas da depressão que você vai estar depressivo. Porque quais seriam esses sintomas? Tristeza, crise de choro, desânimo, né? Que mais? A falta de energia da pessoa, né? Falta de criatividade, enfim. São sintomas da depressão. E que também ocorrem em situações de que a gente está muito triste. Mas não quer dizer que esteja depressivo, certo? Então esse é um ponto, a gente precisa separar a tristeza da depressão. Agora, quando é que isso passa a se tornar patológico? Eu conheci uma mãe que ela perdeu um filho e, tipo assim, 12 anos depois de ter perdido o filho, ela ainda não tinha conseguido superar. Obviamente a perda de um filho, eu nunca passei nem desejo, deve ser algo terrível, imagina. Eu tenho 2 filhos, eu sei como isso é, né? A gente está preparado para enterrar os pais, não para enterrar os filhos. Já começa daí. Agora vem o outro ponto da história, né? Por mais duro que seja, chega um momento que aquilo tem que passar, que a gente tem que seguir em frente, a vida vai continuar. E nesse ponto, às vezes, as pessoas empacam. Elas ficam vivenciando, né, sempre aquele estado de tristeza, aquele estado de melancolia, de choro, sofrimento, mas é bem necessário a gente falar aqui também, pessoal, que isso não é culpa da pessoa, que muitas vezes também as pessoas não entendem a depressão e fala que a pessoa está com frescura, fala que a pessoa é fraca demais ou coisas dessa natureza. Ou pior, algumas pessoas viram para a pessoa depressiva e falam assim, isso é falta de Deus, uma coisa desse tipo. Isso gera mais problemas e a depressão ela não é frescura, a depressão é uma doença, a depressão é um problema de saúde que atinge milhares, ou melhor, milhões de pessoas em todo o mundo. E por isso é preciso uma atenção muito grande. Se tem alguém da sua família que você percebeu o comportamento dessa pessoa mudando, essa pessoa ficando mais irritadiça do que o normal, mais
isolada do que o normal, evitando algumas coisas, desanimada, já é para ligar ali um sinal de alerta que isso pode estar acontecendo. Agora vamos lá, e o que causa depressão? Como já foi abordado aqui alguns pontos, na verdade tem uma série de fatores. Tem pessoas que vão desenvolver uma depressão por motivos químicos, né? Ou seja, o cérebro dela deixa de produzir as substâncias químicas de que ela precisa e isso vai gerar um problema. E é um caso, não é a minha praia, ou seja, não é a parte onde que eu trabalho, onde que eu abordo. E tem agora as outras situações, que aí agora vem da perda, né, de um luto, um fim de um relacionamento, uma falência financeira, um excesso de estresse, de frustrações, um trauma que a pessoa passa, seja na infância, seja em qualquer fase da vida. Essas coisas, né, quando a pessoa não digere bem, não assimila bem, é a mesma coisa da comida, né? Ou seja, se você vai lá e come uma feijoada, tá tudo beleza e seu corpo deu conta, digeriu tudo, vai ser saudável, vai pra frente, tudo beleza. Agora, quando acontece diferente disso, né? O nosso aparato digestivo não dá conta de digerir aquele alimento, ele trava lá e agora a pessoa vai ter ali alguma complicação na sua saúde. Então, da mesma forma, a gente passa por situações emocionais no dia a dia que trazem algum impacto para a nossa vida, que nos ferem, nos machucam, nos maltratam de alguma forma. E geralmente, quando a gente não consegue digerir esses traumas, esses problemas, essas experiências negativas da vida, isso acaba gerando dentro da gente algum trauma, alguma dor, algum problema que vai acompanhando as pessoas e às vezes até culminando aí em uma depressão grave. E que em alguns casos acaba até chegando ao ponto do suicídio, né? Que tem sido uma das maiores causas de morte no mundo, né? Então a depressão junto com o suicídio. Por isso tem que ter esse cuidado, estar atento quanto aos sintomas e principalmente quais os caminhos para então se livrar da depressão depois que já está com ela. E agora vem um outro ponto. Muitas pessoas recorrem a medicamentos, certo? E eu não tenho nada contra, obviamente em algumas situações é muito necessário que a pessoa tome medicamento. O que acontece no campo da depressão é que às vezes existem casos, e não são raros, onde pessoas que se medicam por anos e anos e anos e anos e nunca acabam aquele tratamento. Elas nunca deixam de sentir a depressão, nunca deixam de sentir aqueles sintomas e continuam tomando medicamento por vida, meio que ali equilibrando. É semelhante àquela pessoa que está com a dor de dente e vai ali e toma uma aspirina, enfim, um comprimido para dor, que diminui a dor, mas que não trata a cárie, que era a causadora da dor. Quando o efeito do remédio passa, aquilo volta a acontecer. Então, em muitos casos, as pessoas têm problemas psicológicos, transtornos psicológicos, emoções, pensamentos que estão maltratando aquela pessoa e tirando dela a qualidade de vida, deixando-a deprimida. E aí, essa pessoa vai fazer o quê? Vai tomar medicamento por muito tempo e não vai cuidar daquela causa, daquela situação emocional que criou aquele estado depressivo. E aí é um paliativo que ela fica tomando ali, um comprimidozinho, alivia a dor e depois ela volta e nunca se resolve. Então, o melhor caminho, pessoal, é procurar um profissional competente, que saiba, que tem experiência em tratar casos assim, para ajudar você a superar isso, a digerir aquelas emoções, a ressignificar aqueles traumas, aquelas experiências pelas quais a pessoa passou, que deixou essa marca nela, que deixou ela se sentindo dessa forma. Uma das terapias que eu trabalho, chamada hipnoterapia, também trabalho com a PNL, na programação neurolinguística, e também temos lá no nosso instituto a nossa equipe, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, barra de artes, enfim, várias abordagens para ajudar pessoas que sofrem desses transtornos. Então, deixar aqui essa recomendação para você, se você ou alguém da sua família sente algum sintoma, percebe algum sintoma de depressão, não tenha vergonha de procurar ajuda. Isso não quer dizer que você é louco, não quer dizer que tem, enfim, algo de outro mundo acontecendo, não é tão grande assim, não é tão terrível assim, mas ao mesmo tempo é muito sério. Então precisa de buscar ajuda, de encontrar, enfim, o que precisa de ajustar na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas emoções, para que você tenha uma vida melhor e muito mais feliz. Então todos os dias, pessoal, temos esse encontro aqui às 8h08 da manhã no meu Instagram. E após as lives, esses vídeos também são postados no IGTV aqui no Instagram e também no nosso canal no YouTube, para que as pessoas possam acompanhar em outros horários. Afinal, 8h08 da manhã, principalmente no domingão, tem gente que ainda está bem distante da hora de acordar, né? Eu sempre acordo cedo, então para mim é um horário ótimo, mas fica gravado e o pessoal puder assistir depois.
No mais, pode mandar dúvida, pode contar histórias, enfim, interajam com a gente aí, vão trazendo as informações da sua vida, que a gente possa, enfim, saber mais qual a sua necessidade, o que você precisa, qual é a dica, o conselho que a gente pode estar dando para você melhorar a qualidade de vida e ser muito mais feliz, tá ok? Muito obrigado pela audiência de vocês e como todos os dias, mais uma vez vamos terminar aqui com uma história, e a história de hoje é uma história real, é a história de uma cliente que eu trabalhei, que eu pude atender. Alguns anos atrás eu estava no meu consultório e chegou ali uma cliente, pessoal, era uma jovem que tinha entre 13 e 14 anos e era uma pessoa cuja vida foi bastante cruel com ela. Ela, desde criança, filha de pais separados, passou todo o trauma da separação dos pais, era muito apegada ao pai. Depois da separação, o pai já não dava mais bola para ela se sentia desprezada também pelo pai, né? É muito comum essas coisas acontecerem, infelizmente. E depois disso, ali crescendo já, uma criança já entristecida, sofrida, chegando na escola, conheceu alguns coleguinhas, marcaram um trabalho um dia, naquele trabalho a embebedaram e abusaram daquela moça. E ela morava numa cidade pequena, aquilo acabou, enfim, se espalhando pela cidade, criando ali muito falatório, muita coisa. E ela caiu numa depressão profunda e pegou ali alguns comprimidos da mãe e ingeriu tentando se matar, né? Ela teve uma tentativa de suicídio. Alguns parentes deles moravam aqui em Montes Claros, sabiam do meu trabalho, conheceram e trouxeram essa menina para cá. E levaram até no meu consultório. Ela chegou lá bastante fechada, sabe? Ela chegou lá emburrada, de braços cruzados, com um semblante sisudo ali. Tinha uma pessoa que a acompanhava e a gente começou a tentar interagir com ela, né? Fazendo a avaliação, conversando, mas ela não se abria, ela se fechava cada vez mais. E a única coisa que ela dizia é que existia assim, uma solução para ela, que era a morte, só se matar, não tinha outro caminho que ela poderia, enfim, se livrar daquilo. E enquanto ela falava ali, eu sabendo já do histórico, né, que tinha tentado suicídio, então naquele momento eu virei para ela e falei assim, mas que bom que você tentou se matar então, né? E ela então tomou um susto, a pessoa que a acompanhava também, e como eu disse, não façam isso em casa, pessoal, é algo bem complexo. Na verdade eu tinha uma intenção por trás daquilo. E aquilo ali acabou atraindo a atenção dela e deixou ela muito chocada naquele momento com aquela minha fala, né? Ela não esperava ouvir aquilo do terapeuta, mas era exatamente o que eu queria. E quando ela então mudou o foco dela, quebrou o estado que ela estava e começou a focar e dar atenção para mim, eu comecei a falar com ela que aquilo foi muito bom por causa da intenção. Aquilo era a prova de que ela amava tanto a vida dela, de que ela não queria viver sofrendo daquela forma, não queria viver sentindo aquelas coisas que ela sentia. E a única coisa que ela queria era fugir da dor, não era exatamente acabar com a vida, não era exatamente exterminar com a vida dela. E a maioria dos casos de pessoas que cometem suicídio realmente é assim. A pessoa não quer de fato morrer, ela não quer de fato encerrar a vida, a existência dela. Ela quer o quê? Ela quer encerrar a dor, ela quer encerrar o sofrimento pelo qual ela está passando, e ela acredita por algum momento em que a morte é o caminho que vai ser o final dessa dor, o final, né? Vai trazer o alívio, o descanso eterno para acabar de uma vez por todas com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor. E quando eu falei para ela isso, acho que aquilo fez sentido para ela de alguma forma, e ela foi começando a se abrir, a gente foi conversando, e eu continuei então a minha explicação dizendo para ela que mesmo tendo uma intenção boa, o caminho pelo qual ela estava buscando realizar essa intenção não era tão bom assim, porque a gente não sabia o que acontecia do outro lado e que havia pessoas aqui que a maltrataram, que fizeram coisas ruins para ela, mas também existiam pessoas boas que amavam, que estavam ali justamente para cuidar dela. E ao ver a vida, as coisas por esse outro novo ponto, pessoal, ela começou então a entender que de fato o que ela buscava não era o final da vida, que o que ela buscava na verdade era o final daquela dor, daquele sofrimento. E ela começou a mudar a maneira como ela pensava, como ela enxergava, conduzindo ela pelo caminho do perdão, para perdoar todos aqueles acontecimentos e aquelas pessoas envolvidas naquilo tudo. E ela conseguiu então se curar por dentro, se amar, elevar sua autoestima e seguir a sua vida em frente, sendo uma garota tranquila, normal, feliz, construindo e buscando seus sonhos.
E quantas pessoas nesse momento, no nosso dia a dia, à nossa volta, que às vezes nós nem sabemos, estão passando por quadros terríveis de depressão, estão precisando de ajuda e não têm conhecimento, não têm essa informação de que muitas vezes o caminho é trabalhar realmente o pensamento, é trabalhar aquilo que está dentro de nós, as nossas emoções, as nossas lembranças, né, traumas, enfim, ressignificar tudo isso é muito importante para que a gente consiga ter uma vida normal, saudável, tranquila e muito mais feliz. Então essa foi a nossa live de hoje, espero que tenha contribuído e que essa informação possa chegar ao ouvido de quem precisa. Então, se você conhece alguém que precisa dessas informações, marca ela aí nos comentários, marca ela no nosso canal no YouTube, faça ela ver, ela assistir essa live e quem sabe isso possa dar para ela alguma inspiração para ela mudar, para ela buscar ajuda, para ela encontrar uma solução para a vida dela e, enfim, se curar desse problema, ok? Um bom domingo para todos vocês e que vocês sejam muito mais felizes a cada dia, ok? Um beijo a todos, esse foi o nosso projeto Viva Feliz, todos os dias às 8h08 da manhã. Então, até amanhã, aguardo vocês aqui às 8h08 para a gente ter um bate-papo muito legal. Um beijo e até lá.